Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como vamos? Diretamente. Ok, nós estamos estudando a letra Kof, nós já vimos algumas coisas sobre a letra Kof. Entre elas, a gente precisa seguir aqui o nosso livrinho. A gente falou que esta letra, ela representa a letra que chega ao nível tzadik. Depois da letra tzadik, que a gente estudou, que é a letra 90, que representa a letra da pessoa que ela é justa, aí tem uma transição que ela chega para o lado de uma santidade. A gente falou que a letra Kof, ela representa a cabeça da agulha, que é Kof Amahat, né, que é chamada cabeça da agulha, que é uma transição que você chega para o outro lado. Falamos que a letra Kof também vem numa palavra hebraica que é Rekef. Rekef é dar volta, e a gente vai explorar isso, que para você alcançar um nível que é alto, elevado, a gente tem que fazer isso de uma maneira tranquila e não de uma maneira agressiva. A gente vai estudar isso. Para a gente alcançar o cume de uma montanha, o certo é dar volta na montanha. Ninguém cria uma estrada que é extremamente íngreme, que é perigoso. A queda pode ser fatal. Então, normalmente a gente dá a volta. Níveis de santidade é alcançado quando a gente vai devagar e sempre atingindo cada vez um ciclo. Então, o Rekef, a gente vai ver essa palavra Kof em hebraico, é a origem da palavra Rekef, que são círculos completos. Muito kufata, chamar período, tudo vem na palavra Rekef. A gente vai explorar isso mais para frente ainda no livro, quando a gente só jogou a ideia. Nós também falamos que ela representa, por um lado, o lado da santidade, que é o Kadosh, e quando a gente fala Kadosh, a gente falou que representa o distinto, o separado, como os anjos falam para Deus. Então o título é utilizado a princípio para Deus. E a Torá propriamente descreve, falou isso da maneira clara, a gente explorou isso bastante nas aulas passadas, que quando a Torá exige da gente ser santo, igual Deus é santo, Kedoshim Piyuki Kadosh Amin. A gente tem que ser santo igual Deus é santo. O que quer dizer Deus santo? Deus é distinto e separado da gente. Nós devemos ser distintos e separados. De quem? Dos demais povos. Isso significa o povo ser o povo santo. O povo santo, sejam separados para mim e distintos. Em quê? Em que nós somos separados e distintos? Somos separados e distintos em tudo. Na comida, na bebida, da maneira que a gente se comporta. E a gente falou que é um nível adicional além daquilo que já está sendo ordenado na Torá. E esse é o nível que a gente fala de Kedushá. O nível que a Torá exige para a gente cumprir, e se a gente cumpre os níveis que a Torá exige, aí a gente ganha o título da letra anterior. Você é um tzadik. Tzadik é a pessoa que cumpre tudo aquilo que ele manda. Mas o Kadosh não é um tzadik. O Kadosh é um nível que está acima do tzadik, porque ele se santifica até mesmo nas coisas que são permitidas a ele. E assim o Alter Rebbe traz no Tânia, assim o Ramban na Torá explica que do Shintiyu nós falamos que na alimentação, mesmo que é permitido você comer, você come apenas aquilo que é necessário para você, e a gente vai ver isso e vai explorar isso também no texto da Zona, quando ele vai falar isso de uma maneira mais extensa. Só são os pontos que a gente até agora viu sobre a letra Kof de uma maneira geral. Depois nós falamos também mais um conceito, que a palavra Kof, em hebraico como aquela chamada letra Kof, representa um animal, e esse animal é o macaco. E assim como uma letra ela tem a energia do lado positivo, assim também a letra tem energia do lado negativo. O Kof, no lado positivo, é a Kedushá, que a gente está falando que é a santidade, que representa Deus, a gente tem que ser similar a Deus, se santificar nas coisas que são permitidas, ser distintos nas coisas que são nas coisas corriqueiras da vida. Mas o Kof também é a origem de uma palavra que pelo menos os sábios da Kabbalah usam muito, que é o lado negativo da letra Kof, que é o lado de Klipá. Klipá é a casca, não é o lado do interior. Representa o lado negativo, Klipá, ou Sitra Achra, o outro lado representa Klipá. Aqui, o que a gente estudou, a gente vai explorar ainda esse lado de Klipá, que vai trazer mais para frente sobre essa letra. O que ele começou a dizer, ele começou a falar que Kof em hebraico é um animal. Esse animal é macaco. O macaco é chamado de Kof.
O que quer dizer o macaco? O macaco é um animal que mais se assemelha ao ser humano. Ele se assemelha, ele parece. Então é uma pessoa que ela aparenta ser alguém, mas ela não é. Ela imita, mas ela não é verdadeira. Da mesma maneira que na letra Tzadik, só recapitulando, no Tzadik a gente falou que existe o justo que é chamado de Tzadik, mas o Tzadik também é a letra que começa a palavra Tzavua. Tzavua é o cara que se pinta, ele aparece ser como tal, mas ele não é. Ele é pura fachada, ele é só estética, ele é coisa, ele é outra, ele não é falso. Uma pessoa, a gente diz a reforma, você pinta, você está encobrindo o original. Então essa é a ideia do cara que ele é pintado, o cara que ele não é original. Então da mesma maneira na Kedushá, você tem o Kadosh e você tem o Kof. Kadosh é a pessoa digna que chegou lá e alcançou, e o Kof é aquele que imita. Ele pode parecer muito com o ser humano, mas ele não passa de um animal que tem apenas os seus prazeres, e ele segue os seus instintos, que são os prazeres materiais, etc. Ele imita, imitação, não é original, tá certo? A gente tem que procurar canos eternite, tem que ser... A propaganda... Tigre. Tubos de conexões? Tigre, entendeu? É outra, tigre. Então a gente tem que procurar o original, se você pega o falso, a gente sabe que não vai dar. Então isso que ele falou, que a letra Kof representa o lado aquele que se pinta, que se faz, mostra ser, mas na verdade ele aparenta ser, mas ele não é. Nós falamos também um pouquinho das letras de Rabi Akiva. Todas as letras que a gente estuda, a gente vê o Midrash Otiot de Rabi Akiva. Nós já falamos isso no passado, que Rabi Akiva tem um pequeno livro que ele escreveu, A Razão das Letras, e tem um grande livro que ele escreveu, que era As Cabecinhas das Letras, mas esse livro nós não temos, o livro das cabecinhas, os tagim, do porquê cada anteninha nós não temos. Mas no Midrash Otiot de Rabi Akiva, isso sim, sobre as letras de Rabi Akiva, que não é uma coisa grande, é uma coisa muito pequena. Ele escreve um preview sobre cada letra e o porquê da forma da letra. E no caso, nós também havíamos dito na aula passada... Foi queimado? Foi queimado? Se perdeu? Se perdeu. Acho que nós não temos Sefer HaTagim de Rabi Akiva. A Gemara fala em Menachot, nós já trouxemos isso, a Gemara fala em Menachot, a página 29b, a Gemara fala que Moshe Rabbeinu, quando subiu para poder receber a Torá no Sinai, ele encontrou Deus colocando as coroinhas, e Moshe Rabbeinu perguntou para Deus, para que o Senhor está colocando coroinhas nas letras, em 7 letras. Então Moshe Rabbeinu, Deus respondeu para Moshe Rabbeinu: saiba você, Moshe, que futuramente vai existir um sábio chamado Akiva Ben Yosef, que ele vai explicar sobre cada coroinha, Tilei Tilim Shelalachot. Assim que na Gemara, montanhas e montanhas de alachot sobre cada letrinha. E realmente ele escreveu Rabi Akiva esse livro de Sefer HaTagim de Rabi Akiva, e nós não temos, eu nunca vi, eu escutei dizer que isso se perdeu na história, mas o Otiot de Rabi Akiva sim a gente tem. E o Rabi Akiva ele explicou, só vamos recapitular, eu estou recapitulando porque a gente parou uma aula no meio, a gente falou sobre Rabi Meir, sobre Rabi Shimon Bar Yochai, então eu estou recapitulando o que a gente falou sobre o Otiot de Rabi Akiva, que lá ele diz o seguinte: Kof, porque que ele é alto e ele tem um chifrezinho lá em cima da cabeça dele, tem uma anteninha, entendeu? Porque na verdade ele traz que as pessoas que são os Areshaim, as pessoas perversos, eles andam com orgulho e eles querem se orgulhar sobre os tzadikim nesse mundo. Futuramente Deus vai cortar esse chifre do Rashá, e por isso o Reish, na verdade, a letra Reish, a gente vê que ela não tem, que é a letra Reish que está desenhado aqui na lousa, né, do lado direito. Então lá, quer dizer, para quem está vendo, é o lado esquerdo. Né? Então lá a gente tem a letrinha Reish, ela não tem a coroinha, porque Deus vai tirar. O Reish representa uma das coisas da letra que representa Rashá, que é a pessoa que ela é perversa. O Rashá, ela não é digno de coroa, então ela não tem coroinha, a letra Reish. Mas a letra Kuf, que é o Kadosh, ela tem sim uma coroinha, para diz Rabi Akiva, que é isso que está escrito no Salmo 75, Vechol Karnei Reshaim Agadea Terumana Karnot Tzadim. Karnei Reshaim, os chifres dos Reshaim, Deus vai cortar. Uma pessoa que ela se orgulha, o chifre representa orgulho. Um Rashá, que ele é puro orgulho, ele só quer preencher as suas necessidades, né? Isso que ele quer preencher. Aliás, o Rashá,
A diferença do tzadik e do rachá, pessoal... Eu preciso me segurar. Senão eu não quero viajar. Não levanta a boca. Não, mas a diferença do como um todo do tzadik e do rachá é que o tzadik ele procura dar, enquanto o rachá procura receber. A ocupação do tzadik é dar na vida, ele procura sempre ser por outro. O tzadik é uma pessoa que é por outro. Por que a gente vai para um tzadik? Porque ele realmente se preocupa em dar, aquela que se preocupa em fornecer. Ele vê o problema do outro, é o problema dele. Isso que é um tzadik. É um doador. É um doador. Enquanto o rachá é aquela pessoa que o quê? Só quer para sim, ele só quer para si próprio, né? Então isso que ele fala é o seguinte, que rachá e rachei tevot, na verdade são as iniciais da palavra rachá, retzonon shelatzmo, ele só quer a vontade dele, ele só quer a vontade dele, ele só quer preencher o que ele só quer pegar, ele só quer usufruir tudo que é para ele. Isso aqui é uma pessoa perversa, entendeu? Mas o tzadik não. O tzadik, a gente falou, que é aquele que dá para o outro, está preocupado em dar para o outro. Então o kadosh, uma pessoa kadosh que faz mais do que ele é digno de coroa. Está escrito que o Deus ele vai cortar a coroa do rachá, que sempre nós estudamos isso também na classe de manhã, nós estudamos no Sefer Mamorim da classe de manhã, a gente viu esse ponto, que a pessoa que ela não considera o outro, uma pessoa que ela coloca temor para outra pessoa, uma pessoa que ela não considera o outro acima do outro, é uma pessoa rachá, entendeu? Isso não é uma pessoa que zela pelo outro, tá certo? A gente tem que se preocupar em ser para alguém, se preocupar em dar. Aliás, o Arizal ele fala isso em outro lugar, algo extraordinário. Essa diferença, isso é uma coisa muito bonita para a gente ver. Deus criou o homem, Adão e Eva. De Adão e Eva vieram os dois filhos que dele surgiram o mundo inteiro. Esses dois filhos que surgiram, cada um era chamado com um nome que representava exatamente. Paulinho, tem aqui. Não, pode trazer a cadeira, né? Mais uma cadeira lá? Não, eu pego. É? A gente veio daquela sala pra cá, agora tá ficando. Falei? Que bom. Eu te falei? Depois o Itaquerão. Próximo vai ser Itaquerão. Yeah. Você está entendendo o que ele está falando? Está Entendendo? entendendo? Porque você não pergunta. É muito rápido. Português muito rápido. Você ainda não entende português rápido? Muito rápido você não entende Sim, chama. É verdade. É verdade. Você sabe que o Kadosh que a gente está falando, né, o Kuf que representa a pessoa Kadosh, etc. A gente vai ver algo assim, porque enquanto você está no nível de Tzadik, é uma coisa, quando você chega no nível de Kedushá, que você extrapola um pouco e você sai da linha, porque, veja, o Tzadik é aquele que cumpre aquilo que está determinado, então aquilo que está determinado ele cumpre, ele não excede, ele não vai nem para, ele não toma um passo maior que a perna. O Kadosh já sim toma um passo um pouco maior que a perna e existe um grande perigo dele escorregar e dele sair para o mal. E a gente vai ver, a gente vai explorar isso na letrinha Kufa ainda. Nós vamos ver como que a perna dessa letrinha, ela desce. É a única letra que desce no alfabeto que não é final. As letras finais mostram o fim do tempo que a gente já estudou. É o fim, acabou a iluminação total. Mas o Kuf é a única letra que desce, assim como o Lamed é a única letra que sobe. E tem uma diferença entre elas. Mas o Kuf ao descer e essa perna ao sair do caminho está mexendo na lixeira. Existe um perigo muito grave. Existe uma condição grave. Então, pode ser que aí a gente tem que tomar cuidado, porque não é todo mundo que está apto e que consegue. Traz uma cadeira. Não é todo mundo. Tem cadeira? A minha vi. Eu trago. É pesado essas coisas. Fazer Tudo bem? Desculpe atrasar. Falando de Tzadik. Falando de Tzadik, Coisas boas. Tzadik e Kadosh.
Muito bem. De qualquer maneira, nós estamos falando que tem que tomar cuidado. Quando você mexe, quando chega na área do Kadosh, não é para qualquer um e a gente está mexendo com ela. Mas vamos tentar seguir o nosso livro, que ele vai falar sobre essas coisas maravilhosas. Não adianta a gente vai ficar redundante, a gente vai falar. A única coisa que a gente falou na última letra é o seguinte: Deus tira o chifre do Rashá. O Rashá que ele quer se impor, ele quer o orgulho, ele acha que com orgulho ele vai chegar lá. Os chifres dos Rechaim, Deus ele vai cortar, mas depois ele vai erguer o chifre do Tzadik. Ele falou uma outra coisa lá, Rabi Akiva, a gente falou isso na aula passada, que isso é importante dizer. O Kuf representa Deus, que é o Kadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu, Kuf é a primeira letra de Kadosh. Kadosh representa o sagrado, bendito seja ele, que é a Kadosh Baruch Hu, que sobre ele a gente falou Kadosh, Kadosh, Kadosh. A gente viajou na aula passada, deixa pra lá, enquanto o Reish representa o Rashá. Então veja, você tem o Kuf, que é a letra que a gente está estudando, representa Deus, que é o Kadosh Baruch Hu. E você tem a próxima letra, que é a letra Reish, que representa o Rashá. Então ele escreve o seguinte: por que o Kuf vira a face do Rashá? Veja, o Reish está com as costas para o Kuf. Vocês estão vendo? O Reish é essa letrinha aqui. Aqui está o Kuf. Então tem as costas do Reish para o Kuf, porque o Kadosh não quer ver o Rashá. Ele não tem, não é que ele não tem paciência, simplesmente o Rashá é o oposto do Kadosh. Então ele está com a face, o Rashá está com as costas para o Kuf, né, que Deus ele falou o seguinte: eu não posso olhar aonde o Espírito Divino que foi dado para um homem pode chegar num nível tão baixo como você, Rashá. O Kadosh não consegue enxergar isso. O Kadosh não consegue enxergar. Isso por um lado, a gente está vendo um lado aparentemente grosseiro do Kadosh, mas por outro lado, existe um lado muito mais positivo do que a gente pode imaginar. O Kuf, ele não consegue ver o Rashá, ele não consegue ver o mal do Rashá. Isso também, se já é um nível mais elevado, mas isso a gente está revertendo a situação maior que desse daqui, isso fica, a gente já vai falar. Você falou o seguinte: o Rashá está com as costas, porque o Kuf, que ele é Kadosh, ele é tão puro, ele não consegue ver como que um espírito divino pode chegar a ser tão perverso. Então ele fala, por que a perna do Kuf está desconectada, isso a gente falou, isso é importante a gente falar, está desconectada do teto dele, e está com uma coroinha. Então Deus fala para o Rashá: se você voltar, eu te coloco dentro do meu terreno. Você vai voltar aqui, eu vou te dar uma coroinha. Por isso está escrito, já vou mostrar o que quer dizer isso. Que então a pessoa, em Hezkel, fala ao profeta Hezkel, uma pessoa quando ela volta da sua iniquidade, das coisas ruins que ele faz, então a justiça é feita e a alma dele terá vida novamente, quer dizer, representa o regresso. Para isso, a gente vai precisar voltar um pouquinho à história, que nós já estudamos sobre isso, porque é a letra similar a ela, e a gente vai ver as diferenças que tem entre elas mais para frente. Mas eu só queria lembrar o que ele disse aqui, e depois a gente vai explorar as diferenças. A letra Kuf é uma letra extremamente parecida com a letra Rei. A letra Rei foi aquela letra, a quinta letra do alfabeto que a gente falou, que Deus ele criou o mundo, tá certo? A letra Rei também tem assim, tem o teto, tem uma perna e tem uma perninha que está desconectada daqui. Quando nós estudamos a letra Rei, nós estudamos a seguinte passagem, que de novo é uma passagem da Gemara, do Tratado de Menachot, na página 29, lá a Gemara fala no lado A, a Gemara diz o seguinte: o Rei representa a letra que Deus criou esse mundo. Pergunta a Guimará lá, por que o rei tem esta porta aberta? Para te dizer que aqui nesse mundo, quem quer sair do caminho, não sabe, quer sair, sai do caminho, quer sair, tá bom? Você gostou, Luiz? Aqui, né? tá, a porta está aberta, quer sair do caminho, sai, ninguém te obriga a nada aqui, etc. Então pergunta a Guimará, por que o rei tem esta portinha aqui? Diz a Guimará, porque se você quiser voltar, você volta por aqui. Olha. Pergunta a Guimará, calma, eu não estou entendendo. Se já tem uma porta aberta aqui, que impede a pessoa voltar pela porta que serve o caminho? Ele volta por aqui, já está aberto, volta por aqui. Diz a Guimará, isso para ensinar o que Reish Lakish, sabe, um grande sábio, Reish Lakish, que aliás, Reish Lakish, pessoal, não posso falar, o Reish Lakish era o chefe dos bandidos, era um Baal Teshuvah. Reish Lakish, já te contei essa história. Mas por que eu só quero afirmar por que Reish Lakish fala isso? Reish Lakish tem Lakish, como é que é? Reish Lakish, Rabi Shimon ben Lakish. O nome dele era Rabi Shimon ben Lakish, mas ele era chamado Reish Lakish. Uma das explicações é Reish é o chefe, Lakish
dos trombadinhas. Reish Lakish, ele era o chefe dos trombadinhas. Mas não é à toa que eu perguntei. Trombadinhas são os ladrões. זה ladrões. לגנוב, לגנוב, Reish לגנוב. Lakish era Rosh PT. Quem era Reish Lakish? לגנוב, בשביל זה אמרתי, איזה שם שיש לי. Reish Lakish era o chefe dos trombadinhos, o chefe da galera do roubo. Galera. O chefe da quadrilha. Chefe da quadrilha. Claro, né? Que tomava conta da rocinha. Esse era Reish Lakish. Dizer para nós, os nossos sábios falam uma coisa interessante, esse Reish Lakish, ele era, quando criança, ele discutiu muito com o cunhado dele, chamado Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan era um tzadik, e o Rabbi Lakish acabou casando com a irmã de Rabbi Yohanan. Mas isso é uma outra história. Mas conta a história, que conta o seguinte, que Reish Lakish, quando ele foi capturado, na verdade ele era uma pessoa muito pobre, e ele precisava ganhar um ganha-pão. Só que o que ele começou, ele era muito forte. Ele era muito forte e tornou-se bandido porque ele tinha poder e força. E ele foi pego pelos romanos para ser gladiador. Ele era gladiador. Gladiador, ele lutava com animais no Coliseu. Isso quer dizer, isso era a profissão dele. Você pode imaginar que touro ele era, esse que estamos falando ele. Então, eu só quero ilustrar quem é, porque quando você entende quem está falando, ele sabe o que ele está falando, principalmente nisso. E ele foi uma pessoa que voltou a Betchuvá. Ele era uma menina, ele voltou a Betchuvá. A Gemara conta que ele viu o Rabbi Yochanan que estava tomando banho, ele pensou que o Rabbi Yochanan era uma mulher, ele pulou no rio, ele pensou, vou atacar essa mulher, muito bonita, que o Rabbi Yochanan era bonito. Ele viu um vulto de uma pessoa bonita, ele pulou. Quando ele viu que é barbudo, ele falou, oi, vem. É um sapo. הוא לא טיפש. Ele falou, o que está acontecendo aqui? Assim, quando a Gemara continua a história. A história que ele viu, ele falou, o que está acontecendo aqui? Ele falou, escuta, eu pensei que você era uma mulher, você é tão bonita. Pensou que era uma piranha. Ele falou, olha, você é tão forte, que você poderia aproveitar a tua força para Torá. Ele falou, você é tão bonito que você podia ser uma menina. Pô. Vamos fazer um business. Falei, você vem estudar Torá, eu vou te dar uma pessoa mais bonita. Olha que negociação. Vulto assim. O vulto. Vulto de violão, você lê. Olha que negociação. Eu tinha feito lipo. Eu tinha feito lipo. Ele de costas, tava cuidado assim. De qualquer maneira, assim como vocês estão. Realmente fizeram business. Essa história Mas aconteceu, eles casaram, etc. Legal. Reish Lakish começou a estudar Torá. Rabbi Yochanan era um gigante da Torá. Ele tinha uma cadeira onde ele sentava, tinha 7 degraus. Nunca ninguém alcançava um degrau. Cada vez que um aluno ganhava nele numa pergunta, assim, alcançava um degrau. Então, a Gemara conta, em resumo, a história. Esqueci a história, senão a gente vai aqui. Mas a Gemara conta que realmente ele alcançou até o 7º degrau. E ele tinha umas sobrancelhas, assim dizem, que cobria o olho dele de tão grande. Ele tinha um negócio de ouro que ele usava para poder observar quem era na hora. Ele tirava assim, ele era muito rico. Rabbi Yochanan ganhou uma herança dos pais, ele era extremamente rico. Mas ele não usava a riqueza dele, porque ele não precisava, né? Então tudo ele falou, isso aqui eu dei para tzedakah, isso aqui eu ganhava, porque ele tinha, para ajudar ele era um homem tzadik e rico. Reish Lakish pobre e ferrado. Era o oposto. Era o oposto. Um é tzadik de nascença e o outro era um perverso que chegou lá. que rico, pois perfeito. Só que acontece o seguinte, esse Reish Lakish, ele tinha, imagina, falamos para vocês que ele era bandido, ele era gladiador, então ele estava cheio de cicatrizes, por conta das batalhas que ele teve com animais, enfim, e com os bandidos da vida. Então, quando o Rabbi Yochanan fez a última pergunta, e Reish Lakish respondeu e subiu até o 7º degrau, nunca tinha acontecido um negócio como esse, alguém alcançar lá o nível do mestre, etc. Rabbi Yochanan foi ver quem é esse cara que está aqui. Quando ele viu que era Reish Lakish, ele estava rindo para ele, porque estava rindo, ele estava uma cicatriz, que sempre ele estava rindo, sabe aquela cicatriz que puxa, você está zombando de mim, matou ele na hora. Olhou com ele assim, o resto matou ele na hora. Vieram os alunos falar para ele, mas mestre, o que você fez, etc. Ele falou, está zombando de uma pessoa que só está... Não está zombando, ele tinha isso, ele pensou, não sabia, ele reviveu aí. Só demorar conta que os tzadikim na época, os Tanaim, eles tinham o poder de matar e reviver. São histórias do Talmud antigo. Mas de qualquer maneira, veja o que ele fala, são histórias. Vamos voltar aqui, o que diz aqui? Deixa aqui falar na Gemara, lá em Menachot. É verdade. Mas ele era boa gente, boa gente. Sangue bom. Sangue bom. Olha só. Quando ele era boa gente. Tá do bem. A gente viu isso em Parashat Rabbanon, não vou falar mais. A portinha. Vamos voltar aqui. Oi? A portinha. A portinha. Diz Reish Lakish por que a pessoa ela volta
Ela volta por essa porta e ela não volta por aqui. Se ela desceu por aqui, deixa eu voltar por aqui. Por que ela volta pela outra porta? Ah, diz a Gemara, como falou Resh Lakish, que Resh Lakish falou o seguinte: Rabaletame. A pessoa que ela quer se purificar, pothimlo, abrem as portas para ele. Abalitaher, a pessoa que quer voltar para se purificar, messayainlo, se ajudam a ele. Coloca um cotoco aqui, ele vai subir, ele já sobe e já volta por cima. Ajudam a pessoa que está embaixo para poder subir e voltar no caminho correto. Quer sair, você sai do caminho, a porta está fechada, está aberta. Você quer voltar, se ajudam, coloca aqui uma peça, um cotoco para te ajudar, para você subir e você volta por cima. Por que eu trago isso? Nós estudamos isso na letra Rei há 700 anos atrás, quando a gente começou esse curso. Mas aqui na letra Kuf, ele traz a mesma coisa. O Kuf é uma figura que é parecida com o rei. E ele pergunta por que a porta aqui não está conectada. Tá vendo? Tem uma entrada aqui também, igual a entrada do rei. Então ele traz que a ideia é a mesma, só que tem uma diferença que a gente vai ver mais na frente. A porta aqui é muito maior. Aqui a porta é muito estreita. E a porta aqui é igual, quer dizer, aberta é igual. Então, a gente vai ver que para você ser Kadosh, o caminho da Kedushá, a gente funila você descer. Não é tão fácil você descer e sair do caminho, quando trata-se na letra Kuf. Então aqui é mais apertado, mas o caminho para você chegar na santidade, às vezes ele é apertado, mas depois você chega na área ampla. Isso que ele vai falar, ele vai explicar isso de uma maneira melhor. Por enquanto, ele só falou que é o mesmo conceito, que essas letras, elas são parecidas. Nós jogamos uma ideia também na aula passada. Veja, a letra a letra correta que Deus a letra que Deus lhe criou o mundo e a letra que tem no tetragrama mais é a letra Rei. Então a letra Rei representa realmente a criação do mundo, a Torá, a Tfilá e as boas ações, representa o pensamento, fala e ação, realmente representa não só o mundo que foi criado, os mundos foram criados com a letra Rei, que representa a fala, que a gente já disse isso, como as 22 letras estão divididas em 5 categorias, porque Rei é o valor numérico de 5, né, que representa a letra que Deus criou, que é a letra ideal e adequada, vamos dizer assim, que a pessoa deve buscar. Qualquer alteração desta letra, você sai do prumo, você está saindo do prumo. E o Kuf não é diferente. O Kuf do lado positivo, ele é Kadosh, mas ele tem um perigo que a gente está falando, que ele desce do caminho e ele está mexendo num caminho que é perigoso. E aí ele pode realmente virar para o lado negativo dele, não o lado positivo, e te levar para o lado Kof, quer dizer, aquele lado que representa o macaco, porque Kof em hebraico é macaco, que representa aquele que imita o ser humano, mas não é. Denorex, imita, mas não é. E é uma pessoa que ele simplesmente é fachada, ele não está sendo certo, ele imita e ele vai atrás das tentações. Uma pessoa tem que tomar cuidado. Então isso é uma das alterações da letra Rei. Nós falamos, assim, a grosso modo, nós falamos que isso é uma coisa interessante que agora eu estava pensando, eu estava começando a falar e eu acabei me desnorteando por conta de Resh Lakish, etc., que a gente sempre fica enrolando, etc. Falamos que Adão e Eva, ele criou 2 filhos, Caim e Hevel. Então, presta atenção, uma coisa extraordinária. Caim e Hevel são os 2 filhos de Adão e deles vieram toda a humanidade. A gente sabe que com eles nasceram irmãs, enfim, e deles vieram a humanidade. Hevel representa aquele que quer dar, igual o Tzadik. Caim era aquele que queria só pegar para si. Caim representava a pessoa que ela tinha inveja. Caim vem na palavra kina, inveja em hebraico, que ele queria tudo para si. Ele invejou o irmão, matou o irmão, porque o irmão nasceu com uma irmã a mais. Com Caim nasceu uma irmã gêmea e com Eva nasceu 2 irmãs gêmeas. Ou seja, quando Eva deu à luz a Caim, nasceu gêmeos, Caim e uma menina, e quando foi Hevel, nasceu Hevel e 2 meninas. Caim invejou. Já logo desde o início mostrava a inveja. Caim representava a inveja, aquele que quer tudo para si, e Hevel representava o cara que queria dar, entendeu? Aquele que dava tudo para si. O Arizal traz que o Hevel, quem era o Hevel? Hevel na verdade era Moshe Rabbeinu. O Hevel representava quem? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu representava aquele que recebeu a Torá, tá certo? A Torá é as palavras de Deus, o rei representa a palavra de Deus, tá certo?
o rei de Sivan, no dia 5 de Sivan, que a gente está chegando à festa de Shavuot, se foi dia 5 ou dia 6 de Sivan, onde o dia que foi o Yom HaShishi, o sexto dia da criação que Deus criou, mas o rei representa a Torá como um todo, inclusive o sufixo da Torá, a letra rei. A Torá está dividida em 5 livros, Hamishah, Humshei Torá, são 5 livros, então o rei representa o Hevel, que também é sopro, representa a palavra divina, representa Moisés. Moisés transmitiu a palavra divina. Diz o Arizal que Moisés era a reencarnação de Hevel. Assim diz o Arizal, que Moisés era a reencarnação de Hevel, isso é interessante. E por um lado, qualquer letra que foge do rei, que foge da letra rei na sua figura, representa a oposição a Moshe. O Rebbe explica isso, uma coisa extraordinária. Quais são as letras que realmente podem ser diferentes da formação da letra rei? Então você tem essa letra rei. Então o rei, vamos fazer assim, em traços rápidos. Essa é a letra rei. Ou você pode escrever a letra rei de uma maneira deformada, que você tem o kuf, você puxou essa perna, ou você pode escrever ela sem o ponto, vira um reish, tá certo? Ou você pode escrever a letra rei encostando o teto na parede. São as letras de Korach. Exatamente o cara que foi opositor a Moshe Rabbeinu. O cara que alterou a letra rei em todos os aspectos. Aquele que saiu para baixo do caminho, se conectou com o outro lado. Aquele que tirou a conexão dizendo que não precisava. Aquele que foi precipitado, etc. Isso representa Korach. Korach são as letras que alteram a letra rei. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso. Só estou comentando isso porque isso é uma serradura a respeito. Obviamente eu estou pulando aqui do livro, mas o que eu achei interessante é que Caim e Hevel representavam exatamente os dois caminhos. Deus criou o homem, ótimo, o homem criou frutos. Quais são os frutos? Tem ou para lá ou para cá. Ou aquele que pega tudo para si, Caim, o invejoso, ou Hevel, aquele que dá um para o outro. A gente tem que procurar ser, isso que ele está dizendo, Generoso. procurar ser aquele que realmente, para ser o tzadik, logo vem o kadosh. Tzadik é a pessoa que é para o outro. Tzadik é a pessoa que não é para si, não está interessado para si. Toda a vida do tzadik é ser para o outro. Enquanto o contrário, o rachá, é aquela pessoa que quer tudo, ele quer o quê? Tudo que ele quer para si próprio. Tudo que ele quer para si próprio. Esse é o caminho contrário, que é o caminho de Caim. Rabi, Yeah. esse ir para baixo é sempre não Fala já não existe ir para baixo e buscar o... Existe, a gente vai ver no lado positivo, que é Kadosh, isso é o Kadosh. Consegue chegar lá embaixo, mesmo assim ficar firme. Só que se você vai para baixo e às vezes você puxa, é muito perigoso. Não é qualquer um que pode chegar nesse nível. Não é, inclusive não é um conselho, não é uma pessoa que ela vai se aproximando para o judaísmo. A gente não fala para a pessoa, olha, abandona tudo e vai aonde está no ninho de cobra para poder trazer um outro judeu. É mais fácil ficar lá do que você trazer o cara, entendeu? Se você está vindo para o judaísmo, eu não vou falar para o cara, ó, agora vai lá para a balada, está cheio de judeu e traz eles para o judaísmo. É mais fácil, tem grande chance de você ir lá na balada, você vai ficar lá. Você vai perder. E eu conheci alguns amigos, infelizmente, que falharam e abandonaram, entendeu? Por conta de atividades como essa. Então a gente tem que saber, tem que saber como que, não é, sabe? Tem que garantia na hora do trabalho. Então às vezes a gente precisa ir devagar. Kedushá, esse nível de Kadosh, é algo que se alcança devagarzinho. Por isso ela vem num círculo, ela vem, é uma ascensão, devagar, as coisas vêm. Quer dizer, não é tomei uma pílula agora eu sou Kadosh. Não é assim que funciona. De qualquer maneira, vamos continuar aqui o nosso livro. Ele traz o seguinte. Ele fala, bom, o homem ele foi criado com a imagem do divino, ou seja, a gente tem a possibilidade de ter o livre-arbítrio. A gente falou que a gente pode consertar as nossas virtudes através de certas atividades que vai enaltecer a alma da pessoa de uma maneira pura, onde ele realmente vai se tornar o digno e o escolhido da criação e impor a sua posição sobre todo e qualquer ser vivo. Isso é tão importante, isso ele traz. Uma pessoa que é tzadik, todos os seres abaixo, ou seja, que não são um propósito da criação, não é um propósito único, exclusivo da criação como homem, que estão abaixo do nível chamado homem, ou seja, todos os animais, vegetais, enfim, todos os outros répteis da Terra, tem medo dele. Se você sabe, você está bonito na fita, então você impõe automaticamente, não é uma coisa que... Isso vem de uma maneira natural, você pega Daniel na... Isso, medo ou respeito? Respeito. Morachem vechitechem. É que assim, morachem vechitechem. Eu não gosto da palavra nem medo e nem temor, eu gosto de respeito. Hassidut assim, porque temor é uma palavra muito agressiva.
Mas é uma coisa automática. Uma pessoa que ela impõe uma certa estatura, automaticamente você tem respeito por ele. Então esse respeito é um respeito que te leva um certo medo, no sentido de que, uau, olha, eu não sei quem é o cara, mas ele Admiração. Admiração, às vezes, trata-se de alguém que você conhece, que você não conhece. A única coisa que eu estou vendo é que muitos respeitam ele. Então você entra de gaiato. Você vê um cara que ele está saindo na sacada, ele é o rei, todo mundo está reverenciando. Você entra, uau, que coisa, que impacto. Então você tem aquele nível que você realmente, eu sei que tem poder aí que eu desconheço. Às vezes você nem conhece, mas se todos reverenciam é porque, esse cara tem um certo poder. Ou ele tem poder, que é poder adquirido de uma maneira agressiva, e tem poder que você adquire de uma maneira com espiritual. Mas é interessante isso. Pessoas que são delicadas. Mas ele traz aqui uma questão dos animais, que é bonito. O animal ele é por instinto. E o animal, quando ele vê que aqui trata-se de uma pessoa digna de respeito, ele respeita. O animal, ele tem medo no sentido, ele não vai avançar, ele não vai atacar. Isso aconteceu com Daniel, né? Daniel, profeta, que foi colocado na cova dos leões. Por que não morderam ele? Porque simplesmente é digno. Tem uma história por Ohr HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, famoso sábio, Rabbi Chaim Ben Attar, 300 anos atrás, na época do Baal Shem Tov, Rabbi Ohr HaChaim HaKadosh, grande homem, Sfaradi. Conta uma história que certa vez também tinha um leão que estava. O Rebbe contou isso uma vez na Sifá, tinha um leão. Luiz tem admiração. Passa a garrafa. Isso. Esse é só um afastador. Isso. Pronto, grande. Um leão que estava amedrontando, enfim, o tzadik foi lá e afastou o leão, assim, mostrando o outro muito coisa. Enfim, tem uma história que os animais, eles têm medo, como uma história da Gemara, que falavam, tá aqui tem um buraco, tem uma cobra que pica e mata todo mundo. O tzadik foi lá, pôs a mão, a cobra picou, a cobra morreu. Tipo, é o contrário que acontece. Então, isso por conta da Kedushá e Eterá, por causa da santidade que eles têm. Então, isso que ele traz, que é automático você adquire uma certa, quer dizer, você não precisa ter medo, né, dos demais animais que estão abaixo de você, porque você, através do teu livre-arbítrio, você é capaz de chegar lá. Mas você pode escolher coisas ruins e coisas que vão, obviamente, te levar a um nível super estranho. Você torna-se uma pessoa estranha, você torna-se um animal, você torna um baixo nível, baixo escalão. Porque quando o homem ele se aparenta como um macaco, que ele está querendo dizer aqui, então olha, agora você está atuando como um macaco, quase homem, mas você não é, você está um animal. Isso que ele está falando, você está quase um ser humano, mas na verdade você é um animal. Então você escolhe isso para a tua vida e significa quando você vai atrás dos teus prazeres. Quando você fala animal, pessoal, não é que o macaco é culpado, não. Ele é um animal, ele não tem discernimento, ele é culpado pela ação que ele faz, porque ele vai atrás dos instintos, porque Deus criou ele. Agora, você, ser humano que é digno de o quê? De livre-arbítrio e de discernimento. E você atua como animal, então você está rebaixando a tua raça. Não para o lado animal, baixo, pior que o animal. O Rebbe Elishab, nós falamos isso, o Rebbe Elishab fala que uma pessoa ela vai atrás de um prazer e você come uma coisa simplesmente por puro prazer. Você pega um animal, você vai comer aquele animal por prazer, amo aquilo. Você vai lá e come aquele animal, diz ele, não só que você não elevou o animal para o lado espiritual, com a energia dele para fazer coisas boas, como você trata-se como um animal, você rebaixa o animal, coitado, o animal reclama depois para Deus, esse cara teve que me comer, ele me rebaixou do reino animal agora, porque o homem que come um animal torna-se pior que o animal quando ele vai com essas intenções de simplesmente puro prazer, ou para poder fazer coisas ruins, pior ainda, pega a energia e rebaixa aquela energia. Antes era um animal que podia ser levado, e de repente você está rebaixando por livre-arbítrio, por que você decidiu. Então ele fala, por isso as pessoas elas precisam tomar muito o cuidado, tá, de não se rebaixar ao ponto de mudar a sua aparência. Ele traz uma coisa interessante, pessoal, isso aqui a gente falou antes, mas aqui ele explora de uma maneira melhor agora nesse parágrafo. Ele fala que por esta razão a Gemara em Sanedrim, a Gemara conta um negócio interessante. A Gemara conta o que aconteceu naquela época quando teve a Torre de Babel. A gente sabe que logo depois do dilúvio, tiveram pessoas, Noah começou a construir um novo mundo com seus filhos, transmitiu os valores de um Deus etc. Mas houveram, desde a época do Enosh foi um sujeito, um rei, que ele começou a acreditar nos poderes do Sol e do Lua, dos astros, que aliás têm poderes, sim, porque Deus criou estes planetas com sabedoria
e com influência sobre a terra. Isso faz parte das orações que a gente fala de manhã no Shabbat. A gente fala, Tovim meorot shebará Elokeinu, Bitzaram bedat, bitvunah beaskel. Deus criou eles com conhecimentos. Koach Natan lahem. Deus deu poder para eles. Moshlim bekerev tevel. Eles dominam. Eles dominam a face da terra. Em outras palavras, existem influências dos planetas. De 7 planetas é chamado, pelo menos os nossos sábios falam, que tem Shiva Akor Velechet, dentro do sistema solar. Tem mais planetas, na verdade, tem mais planetas, mas são 7 que têm influência sobre a Terra. E cada um traz uma influência, cada um reina numa hora do dia. O dia está dividido por horas, a cada hora tem um desses 7 planetas que reinam, e eles influenciam e eles até determinam o que nós chamamos de destino de cada um e um. E a Gemara fala em Shabbat. Quais são os horários de qual do dia que determina cada um dos planetas? Estamos falando Saturno, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Marte, todos esses planetas, e e o Sol e a Lua, o que eles realmente emanam em cada hora, e esse é o destino. Então, esse é o destino, então a gente tem que saber disso, que esse é o destino. Por que eu estou falando disso? Então, ele fala o seguinte, que lá, quando aconteceu na Torre de Babel, esse Enosh, ele começou primeiro servindo outros deuses, dizendo que Sol e Lua têm poder, olha só, vamos trazer ofertar para o Sol e a Lua. Enfim, chegou um momento onde as pessoas queriam brigar com Deus. E eles decidiram fazer uma torre. Eles se uniram e fizeram uma torre, era chamada Torre de Babel. Torre de Babel. O que eles fizeram? Eles fizeram uma torre para poder guerrear com Deus. Só que diz para nós o tratado de Sanedrim, tiveram 3 grupos de pessoas. Tiveram 3 grupos de pessoas e para cada um Deus deu um tipo de castigo. O que Deus fez diferente dos demais da época, isso é uma coisa interessante, curioso que nossos sábios falam, que aqui vem o lado, uma lição tão bonita, simples e bonita que nossos sábios dizem, curioso ou não, na época do dilúvio, anos atrás, antes da Torre de Babel, os homens estavam pecando com roubo e relações proibidas. Esse era o grande pecado que tinha na época da geração do dilúvio. O que Deus fez? Falou para Noé, constrói uma arca que eu vou acabar com os seres humanos, e Deus matou a humanidade. Apenas deixou 8 pessoas que sobreviveram, que estavam na arca, Noé e sua esposa, e os 3 filhos com as suas 3 respectivas esposas. E os animais, 7 dos animais puros, 2 dos animais impuros. Esse é o novo mundo que surgiu. E por isso, na verdade, a gente até chama os preceitos, que é chamado Sheva Mitzvot Bnei Noach, as 7 mitzvot de Noah, porque não é 7 mitzvot de Adão. Deus, quando criou o homem, já tinha dado os preceitos para o Adão, mas aqui de Adão morreu todos. Só surgiu o mundo pós-Noah, que é chamado de 7 dos filhos de Noah, porque eles deram de novo, eles criaram a humanidade. Mas Deus não poupou a vida de cada um deles e matou todos eles. Por conta de pecado, qual? Pecado de relação proibida, por causa que roubavam. Quando chegou na Torre de Babel, eles guerrearam contra Deus. Sabe dizer contra Deus? Falaram, não, aqui você não entra, meu. Aqui não. Eles praticaram idolatria e todos juntos foram contra a entidade de Deus e criaram uma torre para guerrear com Ele. A ideia era briga com Ele. Construíram uma estátua com uma arma apontada para cima. Aqui você não desce. Aqui não. O que Deus fez? Nada. Deus se diz, acaba de saber, foi lá, dispersou eles, criou as línguas, dali surgiu a língua. Pô, sabe gás? Lá os caras estavam roubando, Deus mata. Aqui os caras estão praticando idolatria, Deus poupa a vida deles, você parece, não é? Não deveria ser ao contrário, a punição. Bem, aqui nossos sábios falam uma coisa extraordinária. Quando há união entre as pessoas, Deus tolera tudo. Deus tolera até a idolatria. Vocês estão juntos? Tá bom. Vocês não merecem morrer. Vocês estão separados. Você não suporta o outro olha para você, você rouba o outro, você não tem dignidade de fidelidade. Vocês estão separados, não vocês merecem viver. Pessoal, o mundo é muito grande aqui. Deus tolera tudo quando não tem uma união. A união é tudo. Ajuda é tudo. Mesmo que eles estavam unidos para o mal, para fazer contra Deus, Deus fala, eles estão unidos. Unidos eles não merecem ser aniquilados. Tão bonita a lição é muito bonita. De qualquer maneira, vamos voltar aqui para o livro. O livro ele fala o seguinte, o que aconteceu com esses 3, quais são as 3 categorias e o que Deus fez com essas 3 categorias?
Isto é curioso. E essa é a nossa versão, e não a versão de Darwin, não sei mais de outros aqui que a gente vai ver. A nossa versão da Guimarães é um pouquinho diferente, diz a Guimarães. Olha o que diz a Guimarães para nós. Por isso, em casos como esses extraordinários, a gente vê, quando acontece um caso como esse, que brigaram contra Deus, diz para nós a Guimarães que Deus alterou a face de alguns seres humanos e o fez deles macacos. Como diz a Guimarães, como diz o Talmud, que parte daquela geração do Dor Aflagá, que era chamada aquela geração, que era da Torre de Babel, chamam aqueles que foram dispersos, é chamada a geração dispersa no mundo, onde houve então a separação de línguas, né, que ocorreu por conta de pessoas que construíram aquela torre, que tinha, na verdade, uma revolta do homem por si próprio, com uma construção própria dele. E no topo dessa torre, eles colocaram lá uma estátua com uma espada para cima, mostrando, ó, aqui é uma rebeldia do homem com o seu Criador. Parte deles viraram macacos. Assim diz o Lashon do Talmud. O Talmud falou o seguinte, Dor Aflagá, diz o Talmud o seguinte lá em Sanedrim, no Tratado de Sanedrim, na página 109a, diz o Talmud o seguinte, a geração que eles se rebelaram, aquela geração que foram dispersas, eles não têm parte no mundo vindouro. Por quê? O que eles fizeram? Então diz Rabi Mebar Belazar, eles se dividiram em 3 grupos. Uma disse, vamos lá subir, e lá vamos residir para ter certeza que Deus não vai descer. Outros disseram, não, vamos lá praticar idolatria mesmo, para poder mostrar para Deus que ele não é nada. E a outra falou o seguinte, não, vamos lá e vamos guerrear. Vamos guerrear com Deus, que história é essa? Ele está lá, então vamos acabar com ele. Vamos lá e vamos guerrear. Essas são as 3 opiniões. De todas que estavam lá, esses eram os grupinhos que existiram. O que aconteceu com eles? Aqueles que falaram, vamos lá e ficar lá. Falaram, vamos lá e ficar lá, não vamos nem idolatria, nem guerrear com Deus. Deus expandiu eles. Deus expandiu eles na terra. Aqueles que falaram, vamos lá e vamos fazer guerra, eles viraram macacos. Veruchot vesheidim velilim. Deus os livre. Eles eram macacos e viraram também espíritos, e viraram maus espíritos, enfim, que prejudicam ou almas penadas, enfim. Isso que virou daquelas pessoas. E aqueles que falaram, ok, vamos fazer a Avodazará, isso, quer dizer, Deus, eles acabaram perecendo, porque Deus acabou encobrindo eles, etc. Bom, e na verdade ele traz assim, que até essas pessoas que falaram que vão fazer a Avodazará, de lá Deus mudou a língua, falou que Deus espalhou aqueles e mudou a língua deles para eles não se comunicarem e não falarem mal, não falarem em largar de servir a Deus. É muito forte essa passagem, porque aqui é exatamente o contrário. Enquanto os outros falam que macaco, que o homem veio do macaco, a irmã ela fala exatamente o contrário. Quer dizer, o macaco veio do homem, quer dizer, alguns homens viraram macacos que eles deixaram de serem homens para torcer macaco. Interessante essa versão da Gemara lá em Sanedrim. Então ele fala, por isso, a pessoa que ela, por isso, é a letra da passagem. Letra Kov é uma letra de passagem, que mostra que tem uma porta para o mundo da santidade. E que tem uma porta como aquela portinha da cabeça de uma agulha. Por outro lado, a pessoa não pode deixar, pode cair num nível onde ela pode se parecer igual a um macaco. Então essa é a letra Kuf. E agora ele vai explicar um pouquinho mais a figura. Então você tem que ver que essa letra representa que tem uma saída, toma muito cuidado, pode descer, mas você pode ficar dentro da área da santidade. Isso a gente vai ver mais para frente. Lembra que a gente falou que as letras são compostas? Perdão. As letras são compostas de outras figuras. Quando você vê essa letra Kof, o que te vem na cabeça? Que letras te vem na cabeça? Então, pode ser um Rav, aqui é o quê? Que letra é essa? Então, será que eu fiz certo? Bom, é um Rav, um Zayn. Tem outros que dizem que a gente tem que fazer como um Rav e um Vav. Rav e um Vav dá um total de 26. Tem outros que falam que não, na verdade isso aqui é uma letra Reish, é como se fosse a letra Reish com um pedaço para cá. Por outros, e tem várias interpretações de como ela tem que se parecer para poder carregar o conteúdo dela. Há quem diz que essa perna que eu fiz voltada aqui para o lado direito, que tem que ser assim voltada para o lado direito, porque a gente quer que a queda dele venha sempre para o lado positivo e não o lado negativo.
Direito representa o lado positivo, esquerdo representa o lado negativo, direito representa bondade e o esquerdo representa severidade. Então a gente quer que a queda, a gente quer, olha, que essa você vai mexer, já que você vai mexer lá embaixo, que venha pelo lado positivo. Há quem desenha um pouco menor essa queda, para não ficar tão grande, para que ela possa parecer se fechada como se fosse uma letra samar, como se fosse uma letra que é protegida, como se fosse uma letra que é samar. Mas tem muito o que fala sobre isso. Ele vai explorar aqui essa ideia dessa letra que pode ser desenhada ou assim dessa maneira, ou ela pode ser desenhada dentro como essa maneira, tá? Que aí então seria um vav aqui dentro. Se eu desço não do centro, que aqui se eu desço do centro ela vai virar um zayin. Se eu desço da ponta ela vira um vav. Então tem pessoas que desenham como vav, a gente vai ver a diferença dela que tem também da letra kuf e da letra lamed, que a gente vai ver a diferença delas também. Tem nossa figura, que esse está aqui para baixo, o outro está para cima, a gente já vai ver essas diferenças. É importante que agora a gente vai estudar um pouquinho a forma da letra e em seguida a gente vai estudar, obviamente, o valor da letra. Então eu só vou começar um pouquinho, porque não vai dar muito tempo, mas vamos começar a ver primeiro a forma da letra, que é a forma da letra kuf. A letra kuf é uma letra de transição que a gente falou de nível, né? Que a gente falou que de tzadi que você vai para Kadosh, você chega para o nível de Kadosh, que tem duas portas, tem a porta inferior e a porta superior. E ela é feita de uma maneira que existe uma área interior, que é chamado o branco. É importante esses brancos. Lembra que a gente estudou na letra P? A letra P é bonito que a gente estudou o branco dela. Mas ok, você faz ela toda preenchida de preto, tá certo? Então você tem a área que é essa área interior, que é o branco da letra. Pela halakha, pessoal, pela lei judaica, toda letra ela precisa ser mukefet gvil. Mukefet gvil significa ela precisa estar em volta de pergaminho. Ou seja, se eu vou escrever uma outra letra aqui do lado da letra kuf, eu não posso encostar a letrinha. Se eu encosto aqui uma letra, eu vou escrever um yud, a cabeça aqui eu não estou, encostou, essa letra kuf não está em volta de pergaminho, precisa estar em volta. Toda letra precisa estar escrita em volta de pergaminho, sem estar encostada uma na outra. E ela gera, apagar, obviamente... né? Oi? Pode apagar, né? Depende. Regras, leis, Olha etc. que bonita que ela ficou. Ela fica mais bonitinha, né? Então, aí o que acontece? Por que eu desenhei aqui o preto? Para você visualizar o branco. O branco da letra ela é importante, porque muitas vezes ela simboliza muita coisa. E aqui no kuf, simboliza, entendeu, a área sagrada do kuf. Qual a área garantida do kuf? É essa área daqui, ó. Tudo que está nesse branco aqui está seguro. Tudo que está para cá desce, também para cá é fora. Então tem que ter a área que está chamada área guardada do kuf. Isso é importante quando a gente fala sobre kuf, que a gente está falando sobre voltas, etc. É importante a gente ter essa visão. Aqui a gente falou sobre, a gente vai falar sobre isso também, deixa mais tarde que a gente vai falar. Mas é importante a letra branca. Lembra dessa outra letrinha que a gente falou, só vou desenhar por curiosidade, essa letra bonita que a gente desenhou quando a gente estudou sobre ela, que a gente estudou, você lembra que a letra é a letra P? Essa é a letra P. E a gente falou que a letra P, dentro dela, que letra fica? Vocês lembram? O que você consegue ver aqui dentro dela? É um beit. Que é importante, tem que estar dentro da letra P, a letra beit desenhada em branco. Vocês conseguem enxergar um beit aqui, ó? Entendeu? Esse é o beit, né? Você vai desenhar ele aqui, ó. Essa é a letra beit. Então é importante dentro da letra P ter uma letra beit, que é face a face, panim, bepanim, diber Hashem. Então quando você desenha uma letra, não é só importante o lado externo, é importante também o lado interno dela, porque ela representa muita coisa. Então aqui a gente agora está abordando dessa letrinha aqui da letra Q. Vamos ver o que ele fala sobre essa letra. A letra branco, o branco que aqui está protegido. Aqui é a descida, tem que ser fino essa descida, que a gente não quer a abertura seja o mínimo possível, tá? Enquanto aqui a abertura é maior, que a abertura da volta é a abertura maior. Vamos ver na linguagem dele, como ele descreve isso. Em poucas palavras, ele traz o seguinte: o branco é a passagem, uma passagem estreita que vem na parte inferior, que vai para dentro do branco da letra para a porta superior. Tá? Onde lá te eleva, onde lá a pessoa ela se eleva, ela chega na sua santidade. É como se fosse uma entrada, que você vem por aqui, pega um caminho estreito, e vem, você alcança o clarão, ou te eleva. Né? Ele fala, de uma maneira geral, a letra Kuf,
ela é parecida com a letra Rei, que representa o Olam Hazé. Falamos, a Gemara fala lá em Menachot, é um versículo que a gente fala todo dia de manhã na reza no Vale de Sion. É escrito o seguinte: Bikhu Hashem Adeyah, Ki Beyah Hashem Tzur Olamim. Confiem em Deus para todo sempre, pois com as letras Yud e a letra Rei é um dos nomes de Deus, primeiras duas letras do tetragrama, Deus criou os mundos. A Gemara pergunta: com que letra Deus criou o mundo vindouro? Com que letra Deus criou esse mundo? A Gemara, com a letra Yud, Deus criou o mundo vindouro. O Olam Abá está aliado com a letra Yud. Importante saber isso, que a gente vai falar, porque o Yud vale 10 e o Kuf é 10 vezes 10. Yud é o Olam Abá, Kuf é Deus. Deus está acima do Olam Abá, a recompensa 10 vezes 10. A gente vai chegar lá, a gente vai ver. Então isso que é importante. Mas o Olam Hazé, esse mundo foi criado com a letra Rei. Foi criado com a letra Rei esse mundo, tá certo? Só que com a letra Rei foi criado esse mundo. A letra Yud, o mundo vindouro, e a letra Rei, esse mundo. Só que a parte de baixo da letra Kuf, ela não está abertaça, igual a letra Rei, que é abertona aqui. Não. Ela o quê? Que dá a pessoa cair facilmente. Aqui nesse mundo tá aí, dá para cair facilmente. Você pode cair mesmo. E sim, ela vai apertando aquela porta, no caso do letra Kuf, porque ajuda um pouco a pessoa a não cair para baixo. Nossa, é Kadosh. Você é um santo, etc. Vou funilar aí. Cuidado, não cai, tá meio fechadão. Sabe, toma cuidado para você não, que isso indica os caminhos da Kedushá, da santidade. É que protege a pessoa do quê? Do pecado. Protege a pessoa para não parecer um pecado. Qual a letra do pecado? Letra do pecado só pode ser essa letra aqui, pessoal. Como é que fala pecado em hebraico? Het é o nome da letra. Por que o nome da letra é chamado pecado Het? Porque não tem porta do retorno, só tem descida mesmo. É a letra do pecado, é Het. Concorda? Então, o que acontece? O Kuf, veja, ele te funila aqui, ele é Kadosh. Eu quero te proteger, irmão. Calma aí, cuidado para não cair, vou te dificultar. A visão é daqui para cima, só Kadosh, entendeu? Não Het, que acabou, só tem descida aqui, agora só tem descida, entendeu? O Rei, tá aí, caminho aberto, abertão. O Kuf já é mais estreito, porque segura a pessoa, tem uma porta que vem para cá, tem algo que vem que dificulta a caída. Assim escreve o Levush também. Quer dizer, que dificulta realmente você não sair do caminho, como a letra que está descancarado somente a saída, né? Muito pelo contrário, né? Então, é isso que ele traz, que por conta disso a letra Kuf é apertada embaixo, mas enquanto a porta é da abertura, então ela é igual, porque a ideia do retorno é até maior, que é escancarado, isso é a forma da letra Kuf. Só vou terminar com essa passagem aqui, porque assim a gente termina. Ele traz assim, a letra Kuf, só com essa passagem, dizer que é curiosa. A letra Kuf parece com uma pessoa de barba. Tem barba. Aqui é a barba do veja, então ele fala, parece uma pessoa que ela tem barba, quando a gente vê ela de lado, parece uma pessoa que ela está com uma barba. Nossos sábios falam sobre a barba da Tapanim Zaken, daqueles Shekana Chokhmah, uma pessoa que ela compra sabedoria, que ela adquire sabedoria, a barba tem a ver com isso. Ele fala que é curioso, ele traz um exemplo bom. Vocês imaginam que a barba, como barba? Hoje em dia, na sociedade moderna, a barba é uma coisa que feia. Hoje não já está voltando a uma moda antiga. Isso você vai pegar o leão, você imagina o leão sem juba, como é que fica? É ridículo, não é? Fica fêmea. Então, o quê? Fica fêmea. Fica fêmea. Então, toda a beleza do leão está na juba. Então, do homem também, quando ele foi tentado, Deus entregou a barba para ele. Então, ele fala que a barba tem a ver com o lado de santidade. O que ele traz, está ligado com santidade, é isso. Porque Kadosh, sabe, as pessoas que são realmente ligadas à parte da mística, as pessoas que realmente têm um certo nível de espiritualidade maior, então são pessoas que procuram não mexer na barba. É curioso, são pessoas que falam, aqueles caras que têm barba, ele tem uma do charme diferente, tem uma santidade diferente, então ele traz essa analogia da figura da letra Kuf com alguém de barba, com alguém que não acha da barba para poder chegar à santidade. E nós ficamos aqui, e nós vamos ver o valor numérico da palavra numa próxima aula. Agora, falando sobre a próxima aula, aliás, vamos concluir aqui. Pode continuar. Não, eu só queria saber se ficou para 6h30. Boa noite.